CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Muito obrigado, viu, pelos aplausos. Boa tarde para você, meu caro Nilson Belisário. Boa tarde para quem está com a gente nesta quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. Estamos aqui para mais um Arena CBN. Para você que chega com a gente sintonizado no FM 99,1. Boa tarde para você, para quem está com a gente através das ondas da internet no cbncampinas.com.br. Boa tarde para você também. E para você que está com a gente no aplicativo da CBN, seja para iOS ou para Android. O pessoal fala iOS, mas só a Apple usa o iOS, né? Seja no iPhone ou nos outros 515 celulares Android. Boa tarde para você que está com a gente nesta... Hoje é quinta-feira com cara de sexta, né, rapaz? Já chegamos na quinta, hein? O ano começou ontem, já tem uma sexta por aí, Carlão. Boa tarde, hein? Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. Você sabe que eu sinto uma certa dificuldade. Você pelo menos sente nesta muita semana, coisa, Carlão. Nesta semana. Você sente de tudo nessa semana. Em detectar os dias. Se é quarta, se é quinta, se é sexta. Fábio Scheib também tem essa dificuldade. Será que ele sai? Ele tem noção de que dia é hoje? Se ele está com essa dificuldade também? Meu caro Fábio Scheib. O Scheibeta. Um pouco perdido ainda, mas já estamos pegando no prumo aqui outra vez. Boa tarde, viu, certo. Scheib? Boa tarde, Eliel Almeida, Antônio Lupe, Carlão de Freitas. Quarto Arena do ano, nesta quinta-feira. Quinta-feira de muito calor aqui em Itu também, ameaçando uma grande chuva. Não brinca não, que ontem foi pesado, hein, velho? Rapaz, ontem... Não choveu ontem não, viu? Eu vi as notícias da CBN aí no Instagram. Você ouve a CBN? Claro. Eu vi que choveu bastante, o Norte Sul foi inundado, inclusive. Né? Ontem estava indo embora neste momento, foi bem difícil, hein? Foi um negócio assim, Carlão, meio molhado, hein? Nossa, perto da minha região ali, Parque Prado, meu Deus do céu, cenas horrorosas. Cenas terríveis. Terríveis. Bom, Fábio Scheib já deu boa tarde. O nosso digníssimo Carlão de Freitas já deu boa tarde. O Antônio Lupe tá perdido. Tá perdido. Tá rodando pra lá e pra cá, tá mais perdido do que... eu não posso falar essa de novo, tem que pensar em outra. Verdade. Deu problema. Fechou aí a janela, Scheib? Tava incomodando? Tava atrapalhando você? Muita claridade. Tô vendo as nuvens aqui se aproximando, viu? Quer dizer que você tá muito mal de palpite, viu? Tá muito mal de palpite. Eu, inclusive, quero me desculpar porque eu afirmei pela manhã que eu iria no Amadeu Mosca, no estádio, acompanhar a Copinha lá em Salto. Acabou não dando certo, porque teve alguns problemas por aqui. Mas a gente acompanha pelos resultados aqui. O Esfera ganhou do Botafogo de Ribeirão por 1-0. Estreia do Esfera. O Lupe trouxe a informação. O segundo time... Estreando bem o Bota, hein? Mais novo... O segundo mais novo da competição, o Esfera bateu o Botafogo por 1-0. É um time redondo esse, viu, Carlão? O Esfera estão dizendo que é um time redondinho. E o time de Felipe Prior, Mbappé da Shopee. Mbappé da Shopee é maravilhoso. Bom dia. Tudo bem, Lupeta? Não, e aí, como é que Onde você tava, hein? Tava ajudando a nossa amiga Fernanda, tá gravando os negócios. Ajuda, ali. né? Sempre. Sou um cara que ajuda as pessoas. Ajuda bastante. Já te ajudou alguma vez, ô Scheib? O Fábio não precisa de ajuda. Já te ajudou, Carlão? O Fábio Scheib... Nunca me ajudou na vida, mas tudo bem. Não? Então tá bom. Vamos recordar aí que dia que foi. Hoje é quinta. Vamos pra quarta-feira? O Lupe é um cara muito bondoso. O Lupe é um cara de coração grande. Isso. Ô, Lupe. Se fosse só o coração, tava bom. A barriga também. Tá inchado. Onde joga o Mbappé da Shopee? O Mbappé joga no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro... Não, o Cruzeiro, a escalação do Cruzeiro é sensacional. Eu vou pegar aqui alguns maravilhosa, nomes, hein? Tem Felipe Prior. O Felipe Prior é cover, né? Mas, se liga na escalação do Cruzeiro. Tem o Alismar Pistoleiro. Ô, Alismar, hein? Felipe Prior. Ô, Filipão. E o Mbappé da Shopee é banco.
Olha aí, hein? Ele entrou, viu? Ele entrou? Foi bem. E o Lalinho? Tem o Lalinho, que é lateral direito também. É um time curioso, né? O Cruzeiro. Curioso. Cruzeiro de Arapiraca, né? Ah, não é o Cruzeiro. Ah, é o Cruzeiro de Arapiraca? É. Ei, rapaz, e eu pensava que era o Cruzeiro, hein? Difícil, hein, Lupe? Caí. Tá difícil, hein? Bom, falta de atenção total, né? 4 horas e 9 minutos. Hoje é dia do quê, Antônio Lupe? Não tenho a menor ideia, Léo. Eu tava na coletiva do Guarani. Hoje é dia 4 de janeiro. Então você tem que procurar aí pra gente o que dia que é hoje. Vamos lá, então. Ali, hoje tem sarcófago, hein? Você acha que não? Ah, mas claro que tem. Se teve jogo no dia 3, você acha que no dia 4 não teve jogo? Teve jogo, Vamos sim. lá pros 1950 de novo, O né? calendário do futebol brasileiro, uma beleza. Vai. Ah, não abre não. Eu tô perdido, cara. É o seguinte. Concentra, Lupe. Conta até A Ponte 10. Preta entrou em campo no dia 4. Tá com sono, hein? Eu tô. 4 de janeiro. E o jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Lá vem, quer ver? Ele tá conversando, mas não vai prestar atenção. Opa. Sarcófago. Cara, não é possível. Cachaça não é água, não. Cachaça norte do Alambique. O quê? E água vem do Ribeirão. Você pensa que cachaça é 1954 de novo. Não vale, hein, Lupe? Ah, mas aí vocês têm que ir pela noção, né? Não vale, né, velho? Você pensa que cachaça é água, Fábio Scheibe? Tá aí, ó. Tá cozido aí, ó. No mesmo ano, Morro Pretinho, né? arroz, feijão e pão. Perfeito, obrigado. Daqui meu a caro. pouco eu volto com todas as informações do sarcófago desta quinta-feira, a primeira quinta-feira de 2024, o primeiro TBT de 2024. Hoje é dia de TBT. Ô, Carlão, tem ideia pra enquete aí hoje ou não? Cara, dia 4 de janeiro. Não tem. É. Nós estamos... Tem o Fábio Já Scheibe? estamos cansados, é dia 4 de janeiro, hein? Os nomes mais atraentes da Copinha, não pode ser. Mas a gente já falou do Pistoleiro, do Prior. Mas nem todo mundo vai saber, Scheibe. Ah, é verdade. Qual o time que marcou da Copinha pra você durante tanto Os tempo? clássicos aí, de Copinha. campeão, O né? Fábio ele Nossa, tem o Fábio sonho. Scheibe- Lembra do quadro Sonho Maluco do Gugu? O Fábio Scheibe tem sonho maluco com a Copinha. Impressionante. Fábio Scheibe é como ele maluco, gosta. né? Eu tenho uma enquete. Vai. É o seguinte, Vini Júnior e Rodrigo estão no top 5 de jogadores mais valiosos do mundo. Boa. Repito, Vini Júnior e Vini Júnior. Rodrigo estão no top 5 Estão no top 5. de jogadores mais valiosos do mundo. Ou Essa seja, eles lista- são os mais caros do mundo. Exatamente. Tá. Né? Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte publicou a lista com 100 atletas no maior valor. O Vini Júnior, ele vale 250 milhões de euros. E o Rodrigo, do Real Madrid, 247,9 milhões de euros. Nossa, dá pra pagar em bala isso? Quanto dá em lanche isso? Lu? Dá 3 daquele bom. Enche tudo, isso dá em quanto? Só pra Nossa, saber. Depende de onde você vai comer o lanche, Aliás, né? o Eliel, que é antenado na moda, o senhor viu os dentes do Rodrigo? Bonitos, hein? Coisa. O mundo Bonitos. tá de ponta cabeça. É. Você sabe quem que tá em segundo lugar? Quem? Haaland, do Manchester City. E o primeiro? Quem? Bellingham, do Real Madrid. Nossa. O Haaland Pô, que ralou pra luxo do chegar aí, hein? PlayStation. Exatamente. Gabriel Martinelli, hein? É o 11º, tem 148 milhões de euros aproximadamente. O Neymar tá em qual posição? O Neymar não hein? aparece nessa lista aqui. Com certeza tá. O Neymar é valioso. Eu acho que a gente poderia, uma enquetezinha, né? Vini Júnior ou Rodrigo? Quem que você contrata? Eu contrato o Vini Júnior. Eu contrataria o Rodrigo. Eu contrataria o Vini Júnior. Mais objetivo, finalizador. O Vini Júnior só Vini baila. Júnior é mais... A caixa de ferramenta do Vinícius Não. Júnior, ela é maior do que a do Rodrigo Não. em Faz termos gol, né? de... Rodrigo é definidor, Vini Júnior baila. Baila, mas decide, né? Não. Eu acho que... Eu tô com o Scheibe. O Scheibe foi polêmico na reunião de pauta, mas eu tô com ele. É Rodrigo. Não, eu vou de Vini Júnior. E não é Rodrigo, é Rodrigo. por favor. Rodrigo. Eu vou de Vinícius Júnior. Eu vou de Rodrigo. Eu vou de Vinícius Júnior. Vamos ver então, ouvinte, você vai de Vini Júnior ou de Rodrigo? Você, Tim Antônio Lupe e Carlão de Freitas, você vai no Vini Júnior, né, Carlão?
Não muda. Não, eu gosto do... Porque senão o programa vai por água abaixo. Eu sou fã do cara que faz gol. O Rodrigo tem uma amizade maior com ele. Toca o programa aí, eu tô indo embora. Valeu. Não, cara, calma, você tem a sua opinião, ela é válida, você colocou aí, é uma opinião totalmente descabida? É uma opinião desconexa com a realidade? É uma opinião que é sua, somente sua, e ninguém vai te acompanhar? É uma opinião que levaria muitos ao buraco? Mas é sua. Fica tranquilo. Não vamos discordar da sua opinião. Ouvinte, se você entende um pouco de bola, você vem comigo e sabe que o Vinícius Júnior é anos-luz mais jogador que o Rodrigo. Gostaria muito de agradecer. É a mesma opinião que eu tenho do Cano na seleção brasileira. Nossa, o ano muda, mas eu sigo com as minhas convicções. Cara, Rodrigo é muito Germancano tem lugar cativo na seleção brasileira. Esse rapaz tomou um remédio hoje. E o Vinícius Júnior, ele é muito, mas muito. Na reunião de Os números mostram trabalho, isso, ó. 250 para 246. É muita coisa, claro cara. Que não. E outra, não é 250 para 240, é 247,9, ou seja, são 2 milhões só. Então você tem 2 milhões aí? Não, eu fritei ontem. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pro Cleidemir, corintiano, que tá mandando assim, ó, Vini Júnior pra mim só sabe correr. Resumiu a enquete. Resumiu. Acho que já poderia parar por aí. O Lupe quer continuar com a enquete, vamos lá, vamos continuar. Vamos até Você contrataria o Vini Júnior ou o Rodrigo? Mas sem dúvida. Mas sem dúvida eu contrataria o Vinícius Júnior. No Ituano, hein, Chaibe? Você colocaria qual dos dois aí no Ituano? Rodrigo, dente prateado. Aí, pô. O Rodrigo, com todo respeito ao Rodrigo, mas na Inter de Bebedouro, ele é banco do Christian Noto. Que isso? Você acha ele super valorizado? Eu acho ele um bom jogador. Isso? Bom jogador. E esse negócio de acordar cedo pra fazer obedecer não tá fazendo bom pro menino, não. Já tá dando trabalho nas pautas. Tá difícil. Tá louco. Se tiver, Lupe, 5 pessoas que concordam com você, eu dou uma volta sem roupa no estúdio. Mas o que as pessoas têm a ver com a enquete? O mundo não tem nada a ver, não precisa você sair. Não existe isso, cara. Então tá bom, então. Não existe. 991869070. Vontade manda aí pra gente. 991869070. Você sabia que ele tatuou uma árvore no umbigo, né? Pra quê? Depois eu conto. Boa tarde, ô Chaibe. Começa o programa aí, Chaibe. Agora vem. 4 horas e 17 minutos, depois de toda a polêmica com Antônio Lupe, mais uma. Está no ar o Arena CBN, o quarto Arena CBN do ano. O comando técnico Nilson Belisário, o pastor. Nos streamings, Daniel França. Está no ar o Arena CBN. Arena CBN. Ford. Veículos comerciais da Ford, que oferece produtos e serviços projetados para maximizar a produtividade do seu negócio. Conte com um ecossistema completo de soluções e uma ampla rede de concessionárias em todo o país, com disponibilidade de peças, especialistas e pós-venda prioritário. Tudo isso aliado a um portfólio de veículos comerciais inovador e conectado. Saiba mais, Ford.com.br. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida. Programa Humana Ideia, com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento cartão de todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Programa Humana Ideia, com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento cartão de todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família.
Arena CBN. Quatro horas e 19 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Arenita de volta. Se você me permite... Não permite. Não, mas eu preciso falar. Eu preciso falar porque ontem quase vencemos. A Inter de Bebedouro chegou a fazer o terceiro gol, mas perdeu pro Figueirense por 4-3. Tudo normal no Sócrates Stamata. Tudo normal, mas assim, nada o pessoal muda. foi aplaudido, né? Pela entrega foi muito em campo. aplaudido. E agora eu tô acompanhando aqui, hoje o jogo da tarde, o jogo do Arena, jogo gostoso pra gente acompanhar, América de Minas contra o Capital. Que beleza, hein? Distrito Federal. Tô assistindo aqui também. Você tá assistindo? Não, você tá assistindo lá em do... Bebedouro? Não. Tô assistindo de Guaratinguetá. Onde que é esse aqui? Esse aqui eu não tava... Joinville e Bahia, em Guaratinguetá. Joinville e Bahia. Joinville e Bahia. Jogo. Já foi. Quanto é esse jogo do América aí, Lupe? Tá 1-0 pro América, Olha né? aí, Coelho. hein? O Coelho tá vencendo. O Coelho saiu da cartola. O Coelho saiu da cartola. 1-0. Estamos com 2 minutos e 5 da segunda etapa. Ou seja, o jogo começou 3 horas. Hein? Tá gostoso pra jogar uma bola. Estádio bonito, hein? Onde é esse estádio aí? Esse aqui? Eu não sei. Deixa eu ver onde Dá é. de 10-0 no Sócrates Stamata. Não, para, rapaz. Você quer ficar... Eu não tenho ideia de onde... Eu acho que é do SCA Brasil, não é do... Não, não é. Não é. Do SCA Brasil é organizadinho, bonitinho. Esse aqui é um campo, parece um CT. Olha, quanto tempo eu não vejo o Dário Rodrigues Leite, hein? Mas não é, né? É ele sim. Olha, que legal. Ponte Preta jogou semifinal aí em 2008. Pô. Que legal. Lembra quem que era o camisa 10 mesmo do... Michelzinho. O Michelzinho, né? Camisa 10. Tinha o Nenê também, né? O Nenê. Eu só conheci o pai de seu Nenê. Você conheceu ele? O Nenê eu não conheci, não. Ah, eu vou te apresentar. Então tá bom. Dinei, atacante, né? Dinei, lembro. Tem ouvinte mandando áudio pra gente aí. Vamos ver o que a galera tá achando na enquete do Lupe. Se você contrataria o Vini Júnior ou o Rodrigo. Manda aí. Boa tarde, galera. Boa tarde, Arena. Gustavo aqui de Campinas. Ô, Gustavão. Pô, o Rodrigo é o único que pode substituir o Neymar dessa seleção, viu? Eu digo isso. Não, mas... É o único que pode pegar a 10, chamar a responsabilidade e tentar substituir o Neymar. É o único. O Vinícius Júnior não faz essa função. Trocou o ouvinte, cara. Não, mas aí mas o ouvinte, ele... Opa, gol do Capital. Gol do Capital. Inicial? Não, esse jogo tá acontecendo no estádio José Ferreira Alves, em Tietê, São Paulo. Isso não é Tietê é aqui perto, não é, Chaib? Você que é um... casa de Fábio. Não é um rio, Tietê? Não é um rio? Não, onde começa o rio Tietê, né? Ah, é? Começa ali? Não tem a informação. Entendi. Então, a nossa enquete é o seguinte. Quem é melhor? Quem você contrataria pro seu time? Vinícius Júnior ou Rodrigo? Amigos, é assim. Que isso? Vinícius Júnior ou Rodrigo? Não quem vai substituir o Neymar na seleção. Não, eu acho que ele já... Não, mas ele o Rodrigo escolhendo. tem a característica mais próxima do Neymar. Mas essa não é a nossa enquete. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Neymar... O craque, não. Ele tá querendo dizer o seguinte. Não. O craque desta seleção é quem? Neymar. O único que pode ocupar este cargo de craque e não dentro de campo, na visão dele, é o Rodrigo. Portanto, ele escolhe o Rodrigo. Ele escolhe o Rodrigo para ser o substituto do Neymar e não para contratar pro time dele. Ele mandou isso. Você não vai querer que o cara grave outro áudio para o trabalho, tudo que tá fazendo. Já não basta ouvir a gente, ainda tem que ficar gravando áudio para atender o seu bel prazer? Ah, não. Será que o Rodrigo comandado por Mourinho, também não sei, Chaib. Aí é muita coisa também. Nós vamos fazer num achismo agora as coisas. Também não sei, Chaib. Vou pro outro aí, Nilson. Meus amigos, é assim, não dá pra juntar os dois, não? Não tem como. Fazer um Vinidrigo ou um Rodrivini? O cara é bom, né? Um define e o outro baila. Um abraço. Pepe de Campinas. Valeu, Pepe. Grande Pepe. Boa tarde, pessoal. Estou curtindo as férias aqui na cidade do time mais antigo do país, o Rio Grande. Opa! Tomando uma polar gelada e ouvindo a CBN. Que isso, hein, amigão? Tá mal de férias. Magrão. Adilson Custódio mandou mensagem aqui pra mim também. Que isso, hein? Você tem acesso aos ouvintes aí, ô Chay? O cara é fã da gente, graças a Deus. É gente que ouve a gente. Vamos atravessando fronteiras, né, o Arena, pô, indo até o Uruguai, praticamente. Depois que Rodrigo perdeu o pênalti da seleção, nunca mais vai poder valer o que for.
Mandou aqui o ouvinte. Ô, louco. Tá comigo. Mas não disse se ele escolheria o Vini ou o outro. Vou mandar sem dormir, hein? Igual Boa tarde, galera. Arena, boa tarde pra vocês. É o Claudinei Vini Júnior. Boa! Geraldo de Hortolândia. Essa tabela de jogadores com os seus valores é igual a tabela FIP de veículo. Aliás, hein? Tá chegando, hein? Ai, Dia meu 16. Ah, não brinca não, Dia hein? 16, dependendo da placa, né? Sim. Tem que O pagar. meu é Ou 22. vai numa paulada só ou divide, né? Opinião polêmica aqui, ó. Eu já mandei Onde a eu vista. acho? www. No aplicativo do seu banco, Então, se você não, cadastrou, mas você ali vai é lá. inteira, né? Eu quero Não, pagar você pode, parceladinho. você já tem no aplicativo do banco, já tem essa já opção, tem? Ah, já. Tem sensação. 60 anos, não sabe? Ah, que Não, É o delícia, tiozão da Verão. redação, né? Falou em parcelado, chama nós, Carlão, pelo amor de Deus. Vai no aplicativo Outro do dia seu o senhor me banco. deu boas Do meu orientações. banco? Do seu banco. Sim, olha lá. Do banco que Utilidade você pública usa, agora. lá na aba Detran, já tem o valor integral, Integral, e também é CBN. parcelado. Ah, E você pode programar quando você quer que caia as Que parcelas. delícia o verão. Muito legal. De Campinas, Eliel Almeida. Newton de Paula. Opinião polêmica do Newton de Paula Vai, aqui, ó. bora. Boa tarde. Vini Júnior joga em qualquer time do mundo. Rodrigo, se sair do Real, não serve nem para reserva do Yuri Alberto. E quem discordar é clubista. É isso Calma. aí. É isso que eu tô por aí, falando. não. A gente, olha isso, opinião certeira. Que isso, hein, velho? Eu escolho o Rodrigo e o Lupe que... Opa! Eu tô indo desde o ano passado. Gustavo, obrigado, Gustavo. Agora outra coisa, né? Tudo bem, são dois bons jogadores, mas nota 7,5. No máximo. É, que coisa. Esforçado, como diz aquela moça que comenta os saldos ornamentais. Opa, Nota 7, 7,5. temos um pênalti em Tietê. Rodrigo, 1000 vezes melhor. Esses jogadores que vocês falaram, mais caro é o valor ou a multa que o clube deles pede? Não. É o valor que foi... Porque o Hendrick é melhor que os dois. Mandou aqui o ouvinte, ó. Ok, beleza. Mas quem revelou Mas o esse valor... Hendrick não tá na enquete. Não, o Hendrick não tá. Quem falou esse valor, quem colocou esse valor, foi o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte. Ele publicou a lista com 100 nomes com o valor de mercado. Ah, entendi. Então, O ouvinte mandou aqui Vindo Júnior. Esse não tá na enquete também, não né? tá na enquete. Não tá. Mas eu tô ganhando, você percebeu, né? Você esteve em terras bugrinas hoje, Sim. Antônio? O que aconteceu no Bugre Hoje no Guarani nós tivemos a apresentação do Reinaldo, atacante, que veio do futebol de Portugal, formado na base do Criciúma, e depois se transferiu para o Atlético Paranaense, jogador desconhecido da torcida do Bugre. Já o Anderson Leite, esse é mais experiente, 33 anos, conhece bem o técnico Humberto Louser, trabalhou com o Louser no CRB e conquistou o acesso e o título com o Louser na Chapecoense e chega para ser o homem de confiança no meio-campo do Guarani, do técnico do Bugre. Eles foram apresentados hoje à tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Amanhã teremos mais 2 apresentações e a partir da semana que vem, de segunda-feira, o Guarani, o elenco do Guarani, embarca para a cidade de Águas de Lindóia, onde vai finalizar a pré-temporada antes da estreia no Campeonato Paulista. Os dias do Guarani estão movimentados nesse início de 2024, com apresentações aberta à imprensa. Estive lá, fiz perguntas para os 2 novos jogadores para o Guarani, como aconteceu ontem. E amanhã também vamos ter mais apresentações lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para quem não anotou na agenda ou no celular, o Guarani estreia no dia 21, às 6 horas da noite. 6 ou 6h30, Carlão? 6 horas, né? Eu vou pegar o horário certinho aqui. Contra o Corinthians na Neoquímica Arena. É o primeiro jogo do Corinthians. Acho que vai estar com mais capacidade. É 6 horas da tarde, dia 21, é um domingo, 6 horas da tarde, Corinthians e Guarani, o primeiro jogo do Bugrão no Campeonato Paulista. E como a gente está acompanhando o jogo aqui da Copinha, o Capital virou para cima do América, hein? Capital do Distrito Federal 2, América 1, 10 minutos da segunda etapa. Esse jogo acontece na cidade de Tietê. E às 18 horas, Corinthians e Guarani. Boa. Mas sabe por que o Capital virou em cima do América? Não. Porque o América não tem capital. Mas você sabe que o Capital do América é SAF, né? É, então, por isso. Vamos pro ouvinte que mandou áudio aí pra gente, Nilson Belisário. Boa tarde, amigos do CBN Esportes. Arena. Aqui é Mauro de Hortolândia. Ô, Maurão. Eu sei que o meu Santos momento, hein, já não é mais um time grande,
Será que vai Mas chover? o Vini Júnior ficaria muito bem com aquela camisa. Tá fechado Esse ali poderia atrás. vestir a 10 do Pelé. Ia Vini fazer Júnior no sucesso. Santos, hein, velho? Vini Júnior no Santos? Sei Ó, não, hein? Você percebeu que o pessoal tá comigo, né? Agora mais um só, mas quer ver o outro, ó. Quer ver o outro? Boa tarde, meus amigos da Arena. Fábio Gonçalves falando. Fabião. Sem dúvida nenhuma, Rodrigo Fábio. é muito melhor. Rodrigo eu contrataria pro meu time. Acho que o Vini Júnior vai acabar virando um Denilson da nova geração. Ô, louco! Cisca pra cá, cisca pra lá, baila pra aqui, baila pra lá. Olha, e no fim, acusações graves, acaba hein? não chegando ao mais importante, que é o gol. Ficamos com o Rodrigo, se Deus quiser, na minha Ponte Preta. Um abraço, meus amigos. Nossa, olha o Fábio. Contundente, hein? Contundente. O Vini, o Rodrigo, no futuro vai ser um Denilson. O Denilson foi bom jogador, né, o Denilson? Só tem um lance na carreira dele que é os 5 turcos correndo atrás dele, mais nada. Mas tudo bem, né? Tava lá na seleção do Penta, você vai falar o quê? Apesar que até o... Como que é o nome lá? Anderson Polga. O Anderson Polga tava também. O problema do Anderson é que ele se empolga de vez em quando. Vai pro próximo aí, ô Nilson. Hoje tá desesperador. On fire. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Pelo que Vinícius Júnior e o Rodrigo mostraram na seleção, eu acho que eu não contrataria nenhum dos dois aqui no meu time. Sou torcedor de São Paulo e não contrataria nenhum dos dois. Mais um, pastor. Quem é, pastor? Boa tarde, Arena. Eu vou de Rodrigo de olho fechado e mancando. Olha aí. Ainda por cima. Caramba. Tá? E o Scheibe, e o Abobocar? Vai lograr isso aí no Palmeiras, essa contratação ou não, hein? Um abraço a todos. O Scheibe responde já porque tá na hora do repórter CBN. Abobocar? Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, disse que a corporação pode identificar os responsáveis pelo plano de enforcar o ministro Alexandre de Moraes. O magistrado do STF afirmou em entrevista ao jornal Globo que ficou sabendo de planos que previam a prisão dele e até mesmo o enforcamento em praça pública. Andrei Passos disse que será possível achar os responsáveis a partir de mensagens apreendidas durante as investigações sobre os ataques terroristas de 8 de janeiro. O diretor acrescentou que a PF já tinha conhecimento sobre o caso. A declaração foi dada à apresentadora da Globo News e comentarista aqui da CBN, Andréa Sadi. O número de blocos inscritos para o Carnaval do Rio de Janeiro bateu recorde. Ao todo foram feitas 698 inscrições. Apesar disso, apenas 453 blocos receberam autorização preliminar da Prefeitura. O município ainda aguarda o retorno dos bombeiros e das polícias civil e militar para conceder a permissão definitiva. A Rússia usou mísseis fornecidos pela Coreia do Norte para atacar a Ucrânia desde o fim de dezembro. A denúncia do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby. Segundo o político, o governo dos Estados Unidos identificou uma escalada consequente e preocupante do apoio da Coreia do Norte à Rússia na guerra. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34. Boa tarde para você, Mário Quintino. Como está neste momento a situação das estradas? Como tá a coisa por aí, hein?
Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente está acompanhando a situação da rodovia Dom Pedro. Mais cedo, nós trouxemos a informação de lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera. Inclusive, tinha um caminhão com problemas mecânicos ali na altura do quilômetro 145. Esse veículo já foi retirado, mas ainda segue com lentidão por conta do excesso de veículos. Então, atenção pela Dom Pedro, quem vai acessar a rodovia Anhanguera aqui em Campinas. Em direção de Jacareí, aí a movimentação é maior na passagem pelo Trevo de Souzas e o anel viário Magalhães Teixeira, por enquanto, é um bom caminho em toda extensão. Eliel. Ô Mário, antes de você ir embora, só tira uma dúvida aqui. Se você tivesse que reforçar o Santos agora pro campeonato da Série B, Vini Júnior ou Rodrigo? Que pergunta difícil, hein? Mas eu acho que eu iria de Vini Júnior. Obrigado. Apesar da história do Rodrigo. Tá bom, obrigado. Você volta depois, Mário. Até já. No consórcio Embracon, você realiza o sonho de comprar um carro e o melhor, sem juros e sem entrada. Conte com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. O elenco do Vôlei Renata começou ontem a preparação para a continuidade da Superliga em 2024. O primeiro compromisso do time de Campinas acontece segunda-feira, dia 8 de janeiro, contra o América fora de casa. O primeiro jogo de 2024 no ginásio do Taquaral. Atenção, está marcado para o dia 12 de janeiro, uma sexta-feira, no duelo contra a equipe do Guarulhos. A maior CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. São 4 horas e 37 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Antônio Lupi na Ponte Preta, hein? O torcedor quer saber das novidades da Macaca. Você fala do Guarani, tá saindo esse, tá saindo aquele, tá chegando o acolá. Mas e na Macaquinha, hein? Na Macaca, por enquanto, as informações são poucas, né? Porque a diretoria anunciou que tem novidades, né? São 6 reforços. A informação, inclusive, foi destacada pelo próprio técnico João Brigatti em um material que foi feito pela assessoria de imprensa da Ponte Preta e disponibilizado para os jornalistas. A Ponte tem 6 contratações, mas ainda não foram oficializadas, porque é necessário aí algumas questões. Tem isso também e outras questões burocráticas. Ontem, quem chegou, pelo menos de forma extraoficial, foi o Meia Dodô, jogador de 22 anos, olha, defendeu o Goiás. Não é o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, não hein? Não é. Esse virou comentarista, se não me engano, né? O Dodô veio do Goiás, pertence ao Coimbra de Minas Gerais e chega por empréstimo até o final da temporada, mas a Ponte ainda não oficializou. A gente aguarda aí, né, mais detalhes e mais informações da Ponte Preta para o ouvinte e torcedor da Macaca. Perfeito. Precisa resolver as questões burocráticas. Você conhece o Dodô, Carlão? Foi um jogador coadjuvante do Goiás, né? Não foi ali o protagonista, poucas oportunidades na Série A. Porém, só de ter participado de uma Série A mostra que tem um know-how aí que pode ajudar a Ponte. 22 anos, novo, acho que dá para apostar. Vale a aposta, a tentativa. Ô, Fábio Chaibi, responde a pergunta do ouvinte. Quem que é esse Ababocar aí que tá chegando? Abubakar, camaronês, 31 anos, né? Joga no Besiktas da Turquia. Segundo a imprensa turca, o Grêmio fez uma sondagem, até uma oferta para contratar o atacante. Então não é o Palmeiras.
Não, é o Grêmio. O Palmeiras não tem nada a ver com a história. O Grêmio é que busca o substituto para o Luizito Soares, né? Então, vê no mercado Esse foi aquele cara que acabou com o jogo lá, Brasil e Camarões? Camarões. Foi ele? Marcou o gol do Camarões contra o Brasil. Aliás, tem uma foto dele, 31 anos. Cara, pela foto parece que tem uns 45. Ah, mas se tirar uma foto nossa hoje, vamos colocar 50 anos. Isso aí você fica tranquilo. Carlão tá achando que Será que ele frequentou as mesmas Carlão festas tá na casa dos 40, mas se você olha pra ele assim de perto, você fala, ih, já bateu 50 fácil. Tem uma foto, eu peso 90 quilos, mas tem Tá uma bom. foto minha. Então tá. Tem uma foto minha num churrasco na casa do Scheibe. Entendi. Que se postar, eu tô com 150. Cara, aquela foto é sensacional. Nem a pau. O Eliel não autoriza a colocar? Não, mas essa da demissão não é certa. O homem E falou o São pode Paulo tá trocar a tentando, foto. viu? Eliel, São Paulo tá próximo de acerto com o Ferreirinha do Grêmio também. Enrolou também essa negociação, hein, Scheibe? O Bahia chegando, o São Paulo assustou, vai ter que fechar mesmo. Vai ter que fechar. Uma notícia para os palmeirenses nada boa é que o Endrick não vai disputar a Supercopa do Brasil, a final contra o São Paulo, no dia 3 de fevereiro, porque foi convocado para a seleção pré-olímpica e o Palmeiras, por contrato com o Real Madrid, tem a obrigação de liberá-lo para o torneio com a seleção brasileira. Sim. Então o Endrick está fora da pré-temporada do Palmeiras e também da Supercopa do Brasil, o início do Paulistão. Nossa. Supercopa do Brasil que ainda não tem lugar definido, faltando menos de um mês para a realização. Eu vou ser polêmico aqui, hein? Vai. O que vale Supercopa do Brasil? Deixa o menino jogar pelo Brasil, então. Não tem problema, não. E você percebe tem problema, não. Já virou amolação esse campeonato, porque falta um mês, como o Fabião mencionou, e ninguém sabe se vai ser no Maracanã, se vai ser em Uberlândia, se vai ser... Mas como é que vai definir se a CBF tá sem, presidente? Não, mas eu vou falar a verdade pra você, gente. O Endrick tinha que jogar esse campeonato aí com o Palmeiras. Mas não é campeonato, é um jogo. Mas é pré-olímpico, velho. É pré-olímpico. Pré-olímpico, o Brasil já não pode ficar fora da Olimpíada mais uma vez. O Endrick tinha que ir. O Brasil tá na Olimpíada, cabeça. Por quê? Porque ele tá lá, ué. O Endrick... ele é o último campeão, né? O Brasil. O Endrick tinha que ir, cara. O Endrick tinha que ir jogar esse jogo, sim, pro Palmeiras, até porque daqui a pouco ele acabou, ele foi embora. Apesar que ele já é do Real Madrid, né? O contrato vale o que tem no contrato com o Real Madrid. E o Palmeiras é freguês do São Paulo. Principalmente em mata-mata. Isso que você falou é verdade. O Palmeiras é o maior freguês do São Paulo. Se não tiver o Endrick lá pra ajudar a salvar a lavoura, o São Paulo vai ser o super campeão do Brasil, velho. Aliás, falando em Palmeiras, Fábio Scheibe, Palmeiras joga daqui a pouco pela Copinha e já tá escalado, hein, ó. Pega quem, o Palmeiras? Palmeiras pega o Queimadense, Sociedade Esportiva Queimadense da Paraíba. Tem um monte de amigo meu que joga nesse time. Tem. Ó, tem... Quem que você destaca aqui, Fábio Scheibe? Você que é um conhecedor da base do Palmeiras. O Estevão, né? Camisa 10. Os meninos que estão no profissional não estão, né? Tipo Luiz Guilherme. Não. Essa molecada não estão mais, né? O Endrick também, né? Poderia, o Endrick não tá também. O Estevão é o maior nome do Palmeiras, né? Maior aposta do Palmeiras aí até... É ele que é o Messi Black ou Scheibe? Esses apelidos não bastam não, mas é o Messinho mesmo. É o Messinho, o apelido dele. Boa. E o Palmeiras também tem o Kaique, goleiro, que foi ser convocado para a seleção pré-olímpica também agora, né? O Kaique Quem? vai jogar o Kaique. Goleiro, né? O Kaique vai jogar esse É bom jogador esse Kaique, hein? Além do Patrick, que ano passado marcou o gol do título do Palmeiras contra o América Mineiro, vai jogar a segunda copinha com o Palmeiras. Agora, só para tirar dúvida, Chay, fala um jogador do São Paulo que esteve em campo ontem mesmo, só para... O São Paulo, o Natan, não foi o Natan, jogou ontem, acho que Luiz marcou Henrique. Um dos gols também. E do Corinthians, sabe? Mas no São Paulo, no Corinthians, sempre tem um Natan que é volante, algum que surge ali, zagueiro. Enzo é essa geração do Enzo aí, chegou. O filho do Fernandão é Enzo, né? Ó quem tá ouvindo a gente tomando uma já, ó. Não acaba, né? O rei da papete? Tá acabando, hein? Tá acabando. Acho que é segunda-feira, confirma pra gente. Aliás, eu quero... Imagina o tamanho do pé do cabelo. Vou ligar pro Paulo Brasileiro pedindo a transferência pra CVP, porque as férias lá duram 49 dias. Nossa senhora. Imagina o tamanho do pé do homem. Deve estar inchado, hein? Ô, Scheibe, o cara tem um direito de férias enorme, hein, velho? Pô, faz quanto tempo que a gente foi lá em Jaguariú, em Indaiatuba, lá fazer aquele... Tem quase 3 meses já, cara. 4 meses já, o cara tava de férias já. Pelo amor de Deus, hein? Scheibe, cuidado. Bom, vamos lá. Tem mais gente mandando áudio pra gente, né, meu caro Nilson Belisário? Pessoal da Arena, tudo bom? Sidney aqui de Campinas. Só para deixar registrado a minha opinião, o Vini Júnior é sim um bom jogador, mas o Rodrigo é muito melhor do que ele. Obrigado, Sidney. O Vini Júnior é rápido, corre, opinião. tem algumas jogadas que só ele sabe fazer,
mas ele erra muito, ele dribla sempre para o mesmo lado, ele finaliza mal, ele erra muito passe. O Rodrigo é muito mais eficiente, muito mais preciso. Não, volta essa opinião aí, Nilson Belisário. Pro Lupe, o Lupe não estava prestando atenção, agora ele vai prestar atenção. O pessoal da Arena, tudo bom? Tudo bem. Sidney aqui de Campinas. Só para deixar registrado a minha opinião, o Vini Júnior é sim um bom jogador, mas o Rodrigo é muito melhor do que ele. Sim. O Vini Júnior é rápido, corre, tem algumas jogadas que só ele sabe fazer, mas ele erra muito, ele dribla sempre para o mesmo lado, ele finaliza mal, ele erra muito passe. O Rodrigo é muito mais eficiente, muito mais preciso. Como pode ter uma opinião tão bem pautada na ética, na coesão, na coerência? Sim, claro. É a opinião dele, né? Ó, deixa eu... Só mais uma notícia aqui, acho que é muito interessante. Vai. Portal GE Campinas aqui, não sei se foi o Júlio ou o Heitor que fez. 15 de Piracicaba detalha venda de Beraldo e vai receber 20 milhões de reais. Fez o ano, hein? Abre aspas. 3 anos de orçamento. Quem disse isso? Vou pegar aqui na aspas do diretor financeiro Arnaldo Bortoleto. Os valores totais passados pelo São Paulo são de 19 milhões de euros. O 15 tem direito de acesso ao contrato de venda para calcular nossa parte. Vamos receber 20% dos direitos econômicos, além do percentual como clube formador que vem diretamente da FIFA, o que vai render aproximadamente 20 milhões de reais. O Inhoquim vai receber. E já estreou ontem o Beraldo, hein? Título, né? Supercopa da Já estreou ontem, e foi aplaudido, hein? Imagina você chegar e já ser campeão, velho. Que o 15 aproveite, hein? O 15 é um candidato na Série A2, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo do interior, o Paulo Roberto. E com essa grana aí... O Paulo Roberto, uma hora dessa, tá sorrindo de orelha? Nossa. Se eu conheço bem o Paulo Roberto, ele já ligou para uns 4 jogadores, só com essa notícia aí. Mas aí vem me ajudar. Vem me ajudar, companheiro. Não, mas eu entendo esse lado. Mas como assim... tá a situação aí? Pô, vendemos o Beraldo, meu irmão. Você veio perguntar de dinheiro, pô. Isso vai inflacionar a Série A2 do Campeonato Paulista. Vai. Mas, assim, é claro que o dinheiro vem e todo mundo quer investir no futebol, mas vamos lembrar que precisa de estrutura, pagamento das dívidas, os staffs, né? Os staffs, profissionais da comissão. Então, investimento na base, porque esse dinheiro só tá entrando porque passou pela base. Exato. Então, assim, tudo bem, vamos torrar na Série A2, aí pega um jogo contra a Portuguesa Santista lá no Urico Mursa, uma bola perdida, 1-0 para a Luzinha, e aí o que acontece? Não, eliminado. Tem que investir, mas tem que ter o pé no chão. Claro, já tinha um caixa preparado para essa Série A2, porque não é um time juvenil, vai ter um reforço nesse caixa, isso que vai ter. Mas 20 milhões de reais bem trabalhados, dá para segurar 4 aninhos aí fazendo campanhas interessantíssimas. Mas isso é que eu chamo aqui, que o 15... Isso aqui foi uma entrevista, tá? Uma entrevista concedida ao pessoal do Globoesporte.com. Isso é transparência, tá? Isso é transparência. Ele falou, e acabou transparendo até o São Paulo, né? Ele pegou o contrato do Beraldo. Não, se a negociação tá lá, é isso. Hoje, tem cláusula de confidencialidade. Asa de barata, carcanhar de grilo, é isso aí, ó. 3 vezes 5 é 15. Fala, o Scheibe. E o 15 que adora uma Copa Paulista já entra como grande favorito para a Copa Paulista no segundo semestre também. Tem que subir, né? Beliscar uma vaga aí na Série B ou na Copa do Brasil. Cláusula de confidencialidade, né? Que é o termo que ninguém fala nada. Tem taxa de vitrine, tem um monte de coisa. Hoje em dia tem muita coisa, né, cara? Se eu soubesse, eu tinha feito uma negociação dessa, assim, viu? Taxa de exposição. Tem. Se eu fizer 100 arenas no ano, ganha tanto. Eu lembro... Mas não é assim? Não é. Mas você aquela vez ela negociou o Clebão, Maréia Turbo. Negociou o Clebão, tinha taxa de vitrine. A ponte não foi reveladora, mas deu vitrine pro jogador. Nossa, um monte de rolo. O ouvinte mandando aqui, em 2018 eu assisti Ponte Preta e Flamengo, Copa do Brasil, Vini Júnior foi até substituído, não joga nada. Quem acabou com o jogo nesse dia foi o Paquetá. Paquetá, eu lembro. Rodrigo é muito melhor. Foi Copa do Brasil. Obrigado, Adalton. Grande Adalton. Foi Copa do Brasil. O Adal dando tom. Adalton. É isso aí. Virou o Rio de Janeiro do avesso. O outro ouvinte mandou aqui. Boa tarde. Para reforçar o meu Corinthians, não contrataria nenhum dos dois. Muito caro e pouco futebol. Que isso, hein, velho?
Tá bravo, hein? Boa tarde, equipe de esportes e ouvintes, jogadores comuns. Menos pior, o Rodrigo. Abraço a todos. Menos pior, então o Vini Júnior é pior, né? Pessoal, Tietê fica depois de Rafar, Estrada do Açúcar. Comercial de Tietê, dirigida por César Sampaio. Boa! Cidade de Cornélio Pires, escritor e folclorista. Que é Zé Rafacho de Ortocity mandou pra gente. Nossa, que isso, hein, Zé Rafacho? Sensacional. Tudo, hein? E lá tá em andamento, o Capital vence o América por 2, 31 minutos da segunda etapa. Boa. Lá em Tietê. Boa tarde, o menos pior é o Rodrigo. Quem viu o Zico jogando, meu Deus, esses jogadores são fichinha. Marcos Brito, mandou pra gente. Obrigado, Marcos Brito. Mas aí você ajuda a gente a ajudar, Pra né? quem teve na mesma seleção Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo Fenômeno, Adriano, tem que escolher entre Vini Júnior e Rodrigo, tamo ferrado mesmo. Daniel de Limeira. Isso é desesperador. Obrigado, Daniel. Tem mais áudio pra gente aí? Põe no ar aí, Nilson Belisário. Fala, rapaziada. Bom dia pra você. Boa tarde, né? Rapaz, falar pra você, viu? Pra quem viu Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, um pouquinho de Romário, e opinar agora entre Rodrigo, apesar que eu sou santista, e Vini Júnior, é dureza, viu? Mas eu vou pedir desculpas ao Lupe aí. Não, o Rodrigo acho que tem muito mais educação, a oferecer, né, do que o Vini. Ok, beleza. Ruim pra você, hein? Não, mas você viu que delicadeza? Mas o placar Você viu? tá Não, dilatado. Não, mas ele foi muito delicado. Apaixonante. Ele foi, olha, que educação, hein? Cortês. Essa é a palavra. Ele foi cortês. Ele foi gentil. Ele foi gentil. Simpático. E é isso que a gente pede pra 2024, né? Mais gentileza. Porque gentileza gera gentileza. É isso aí. Vai pro próximo ouvinte aí, Nilson Belisário. Boa tarde, galera da CBN. Alex de Hortolândia. Alex entrou ali no gosto dos dois jogadores, porém eu prefiro o Vinícius Júnior. Muito obrigado, Alex. O Rodrigo, um bom jogador. Um bom jogador. Não vejo nada de espetacular nele. Eu também. Bom jogador. A gente percebe quando tem uma Júnior opinião sensata e quando tem uma opinião, né? É uma opinião clubista, né? Carregada de muitos sentimentos, muitos ranços, enfim. São os haters, né? São os haters. É porque o celular tá na tua mão, mas na contagem aqui de cabeça eu tô ganhando, mas assim, disparado. Muito. É igual aquela contagem. A organização estima 50 milhões de pessoas. De acordo com a Polícia Militar, 12. É assim, né? Boa tarde, equipe do Arena, Guilherme do Ouro Verde. Eu trocaria facilmente o Vini Júnior pelo Gé. O Gé joga muito. do Palio tá chegando aí. Você viu essa notícia aqui? Quem que eles querem contratar? O Amazonas? O Amazonas é contratação do ex-Montpellier, né? Montpellier, sei lá. Não vou falar não, cara. É estranho. Vai pro próximo aí, pastor. Boa tarde, pessoal do Arena. Aqui Ronald de Campinas. Acabo de sair do estádio Dario Rodrigues Leite, aqui em Guaratinguetá, onde eu passo minhas férias, com uma derrota dura do Atlético Guaratinguetá pro Red Bull. E olha, se fosse para trazer para jogar aqui no Dario Rodrigues Leite, para aguentar a pressão do Caldeirão, eu traria o Vini Júnior, viu? Boa, Ronald! Vini Júnior tá mais pronto, aguenta mais pressão, tá jogando em alto nível há mais tempo. Eu iria de Vini Malvadeza. Cara, legal. O Ronald é o cara. Ele manda prender e soltar em Guaratinguetá. Não é, ele votou no Rodrigo, no Vini Júnior. É cara que entende da bola. Mais uma opinião clubista e cheia. Carregada de hater, de sentimento negativo, enfim. Tem mais aí? Tem um intervalo, verdade. Vamos pro break. A gente volta já. Tá que nem aquele cara, lembra daquele cara? Liga já. Volta tchá tchá. Vamos lá, hein? Arena CBN. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação e comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais e participe em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Governo Federal. O ano virou e a saudade do nosso grito de gol só aumenta. Estamos ansiosos, mas falta pouco para a bola voltar a rolar. Dia 21 de janeiro, Paulistão no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 55 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Bom, vamos lá. Marcos Oliveira mandando mensagem aqui. Obrigado, Marcos Oliveira, meu fã lá no YouTube, né, Daniel França? Obrigado, Marcão. Pelo visto. Mandou um bambu, né? Mandou. Mas hater tem em todo lugar. A Ana Castela tem hater? Você acha que nós não vamos ter? Quem que é Ana Castela? Você não... Aí, ó, já deu o primeiro hater. Aristides Silva. Olha, pessoal, boa tarde. O Neymar já atingiu o ponto máximo da desonra do futebol brasileiro. Que isso, Aristides? Nossa, tá pesado, essa opinião aqui... Se não atingiu, tá próximo, né? Mais um título, né? O importante é conquistar títulos. Sim. Próximo áudio aí, meu caro Nilson Belisário. Boa tarde, CBN. Boa tarde. Edivaldo aqui de Jaguariúna. Opa. Em relação aos dois jogadores aí, eu só sei se eles são bons mesmo, se for eles no Corinthians, ver se dá resultado, se traz título. Porque jogar no Real Madrid é uma coisa, tanto é que na seleção os dois não fizeram nada. O Brasil chegou onde chegou, é minha opinião. Obrigado, boa tarde para vocês, bom programa. O jogador que manda bem no Corinthians joga em qualquer lugar. Ali a pressão. Joga em qualquer lugar. Eu gostei dessa opinião dele, hein? Eu gostei. Por isso que o Yuri Alberto está sendo questionado e em outros times foi bem, Exatamente. Né? É isso aí. Mais um ouvinte aí. Fala, moçada da CBN. Bom ano novo aí pra vocês, viu, moçada? Obrigado. Show de bola aí o programa. Porra. Opa! Desculpa o palavrão aí. Ah, bom, obrigado. Pensar nesses dois aí, tendo o Rony Monstro no ataque do meu time, esses caras aí só foram pra seleção porque aquele empatite lá é que tava na frente. Que isso, gente? Pergunta se ele quer Vini Júnior no Flamengo agora de volta, que não quer ver nem pintado. Esses caras aí são muita mídia e pouca bola. Tem que olhar pro Rony, pro Veiga. Esses sim, são monstros. Aí tem uma opinião carregada de clubismo também, né? Rony, Veiga, não falou o nome de um outro jogador aí, só falou jogador do Palmeiras. Palmeiras que, como o Scheibe cravou bem, ainda bem que foi campeão brasileiro, porque não ganha nada esse ano. Eu achei uma opinião dura do Scheibe, né, Lupe? Mas cheia de coração também, né? Mas foi uma opinião... Ele tá ali dentro, né? Ele sabe do dia a dia. Então ele traz essa opinião com mais propriedade. Eu achei um pouco pesada, né? Mas... Muito cedo, né? Quarto dia do ano. O Timão vem forte esse ano, hein? O Corinthians vem forte esse ano. Acabou a farra, segundo o diretor de futebol do Corinthians, Palmeiras e Flamengo, que se cuidem. E Acadêmicos do Tucuruvi vem forte também, Fábio Scheibe, ou não? A Mangueira vem forte lá no Rio de Janeiro, né? Todo ano, né? Não sei exatamente. Unidos do Peru. Perdemos Quinho, né, do Salgueiro. Perdemos, verdade. O Guarizo hoje... O cara que fez a Marquês de Sapucaí delirar. Guarizo e Thiago Freitas estão enlutados hoje. Sim. Dois grandes jornalistas, entendedores do carnaval e consumidores ávidos. Da maior festa popular do mundo. Aliás, eu não sei se aí vocês... é o Boi Bumbá, não é? Não, é o Carnaval. O Boi Bumbá, ele vem ali na cola, na segunda posição, mas assim, é empate técnico, né? Entendi. Na verdade, se a gente for mais a fundo, assim, o Boi lá do Parintins, ele também Festival do Parintins. Aquilo é sensacional. Como é que chama o Caprichoso e Garantido. Eu torço pro Garantido. Eu torço pro Azul. Quem é o Azul? O Azul é o Caprichoso. A gente certeza. Eu sou Azul. Não, o Azul é Caprichoso. O Garantido é vermelho. Festival de Parintins, vai pela né? música, ó. Boi Garantido chegou. É o Azul. E tem a da Fafá de Belém, né? Vermelho, vermelho, as cores, que é dessa... É o Caprichoso esse. Vamos ver aqui. Não, o Garantido é vermelho. O Garantido é o vermelho e o Caprichoso é o azul. Eu sou azul. Você é o Caprichoso. Eu sou Caprichoso. Eu torço pro Garantido, eu torço pro vermelho. Eu sou muito caprichoso. Eu garanto. Eu já não sou caprichoso, mas eu gosto do azul. É isso aí.
Bom, 4h59. O Carnaval que tem o poder de unir, né? Você viu o Guarizo, extremamente palmeirense, comemorou títulos no ano passado, mas no Carnaval ele disse que na hora que ele mais vibra é quando a Gaviões está no Sambódromo, né? Do AMB. Mas isso pra você ver que acaba com esse negócio de clubismo, né? Porque aí entra o samba, né? Exato. O samba. Exato, muito legal. E ele explicando pra gente, dando uma aula que camisa verde e branco e a Império de Casa Verde não tem nada a ver com Palmeiras. Tanto que a camisa é madrinha da Gaviões, alguma coisa assim. Da Mancha, né? Não, da Gaviões. É da Gaviões, é verdade. E ele dando uma aula de Gaviões, explicando tal, e é palmeirense. E colocou como uma das principais, um dos principais desfiles da Dragões, né? Dragões da Real, verdade. Que é uma equipe uma escola que sempre vem forte. Parabéns pela pluralidade. Gol do América, empate lá 2x2. em Tietê, 2x2, América SAF 2, Capital 2. Vamos abrir, por favor, Nilson Belisário. Ai, meu, eu acho que eu vi a data naquela pergunta. Mas vou ficar de fora. Não, responde aí. Se você quiser acertar, você acerta. Se você não quiser acertar, você não acerta. O Carlão colou hoje, cara. Eu vi a data. A Ponte Preta enfrentou a Portuguesa, hein? A Associação Atlética Ponte Preta enfrentou a Associação Atlética Portuguesa de Esportes ou Santista. Portuguesa Santista. Isso, AP é Santista. Ô, Fábio Chaib, presta atenção, hein? A Ponte Preta tinha o Naninho. E a Portuguesa tinha, sabe quem? Quem? O Tremembé. Que ano foi isso? 1954. 54, é o palpite do Fábio Chaves. Eu ia falar esse, velho. E o seu? Vou ter que ir pra 1953. Eu ia falar 54, velho. E aí, ô Carlão? Me ferrou. Eu vi. Mas fala um pouco. Fala 79. Fala 79. Então tá bom. Acertaram, né? Que delícia, Verão. Eu quase acertei, pô. Quase. Passou perto, Chay. Olha só aí quem jogou a preliminar. Campeões amadores de 51 contra o Bandeirantes de Louveira. Quem que eram os amadores de 51? É melhor deixar quieto isso aqui. A Ponte Preta tinha Ciasca, Elias e Salvador, Manuelito, Lola e Inglês, Lanzoninho, Lauro, Isaldo, Naninho e Jansen. A Portuguesa... virou vacina depois. A Portuguesa tinha uma galera muito legal aqui. Dá tempo da Portuguesa ou não? Não dá, né? Não. Esse jogo aconteceu pelo segundo turno, 10º jogo. Não, dá sim, pode ir. Pode ir? Portuguesa tinha Laércio, Wilson, Guilherme, Tremembé, Cornélio e Cativeiro. Tremembé e Cativeiro. Cornélio, Tremembé e Cativeiro, velho. Olha aí. Vivinho. Era uma dupla que travava o time adversário. Né? Joel, Vasconcelos e Sabu. Foi 3-2 pra Ponte nesse jogo. Boa. Lola marcou 2 e Isaldo marcou para Ponte Preta. Boa, amanhã tem mais, hein? Essa música foi a grande sensação do Carnaval de 1953. Foi uma bomba pra época, a letra, viu? Foi uma bomba. Foi uma bomba. O Guarizo que me mandou essa aqui. Obrigado, Guarizo, porque é entendedor de Carnaval. Sabe muito. De cachaça não, mas de Carnaval. O Milton Cunha, né? O nosso Milton Cunha. Ô, Lupe, que hora que joga o Palmeiras pra gente falar pro torcedor do Verde? O Palmeiras ali entra em campo. 5h30, né? O Palmeiras entra daqui a pouco. Queimadense. Contra o Queimadense, jogo que você acompanha no Sport TV. Isso, exatamente. Ó, daqui a pouco assistir. Não. Sport TV não vai passar, não. Viu? Então obrigado. Então deixa tá bom, valeu, um grande abraço a todos, tchau! Vambora! Arena CBN.